Bom, obrigado, querido. Toda honra ao Senhor. Deixar a Sandra falar alguma coisa? Paz, queridos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu tinha um desejo muito grande, de poder conhecer essa igreja. E finalmente Deus me deu essa oportunidade de estar aqui. Quero dizer que cheguei agora, mas já me sinto em casa. É muito bom, quando a gente chega num lugar e que a gente se sente em casa. Então aqui também é minha casa, Glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar aqui nesses dias. E eu sei que Deus tem muito mais, amém? Quem quer receber mais de Deus? Amém. Todos nós, queremos e precisamos. Então, nós somos de Araguari, somos casados há 24 anos, temos um casal de filhos, o André com 22 anos e a Giovana com 18. Somos pastores ali na comunidade El Shaddai e tem sido muito bom servir ao Senhor ali. Que você possa nessa manhã continuar abrindo seu coração para Deus falar, para Deus mover, porque Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Mulher mais linda do mundo. Bênção. Irmãos, fui presenteado, fala a verdade aí. Obrigado, meu amor. Então, depois das palavras do Tom e da Sandra, nem preciso me apresentar, meu irmão? Tá de bom tamanho aí. É um prazer estar aqui com vocês, uma alegria. Quando o Tom estendeu o convite para nós ficamos muito lisonjeados de termos essa oportunidade de poder servir vocês. Uma igreja que faz parte da história do Evangelho no Brasil. Vocês estão nessa região e tenho certeza que muitas outras coisas ainda Deus fará na vida de vocês e através da vida de vocês. E assim, quando a gente vai escutando, ouvindo as histórias dessa igreja, a gente percebe lutas, dificuldades, embates, mas também uma virtude preciosíssima que é a perseverança. E quando o Tom falou para mim, olha, hoje talvez não vão estar muitas pessoas, porque tem trabalho, A gente entra no feriado de carnaval, mas muitas pessoas ainda têm trabalho hoje, na segunda-feira, amanhã é que é propriamente o dia, do feriado. Mas, então, quando eu entrei nesse lugar, eu fiquei impressionado, irmãos. Parabéns pela sua vida, parabéns por você que está investindo em você mesmo. Esse lugar está repleto, as cadeiras vazias aí estão cheias dos anjos do Senhor. E a unção de Deus está nesse lugar. A gente entrou aqui, louvor, adoração a Deus. Pode aplaudir o Senhor mesmo, porque é verdade. A unção de Deus está nesse lugar. Em nome de Jesus. Obrigado, papai. Obrigado. Então, assim, para nós é uma alegria. Nós temos sido tão bem tratados por vocês, desde ontem. A Sandra já tinha falado, eu também. Bota a gente numa barraquinha, Tom. Não, nós vamos abençoar vocês. Deixou a gente ali no hotel e nós fomos tão bem tratados, tão bem acolhidos, tivemos um descanso tão gostoso. E tudo isso porque é a expressão do amor de vocês. Que o Senhor os recompense assim, infinitamente mais, irmãos, infinitamente mais. Em nome de Jesus. A nossa oração é para que nós não atrapalhemos o Espírito Santo. Que já está falando tanto aqui com vocês. É um grande desafio falar depois de Humberto, Tom e Cosmo, irmãos de Deus. Eu me sinto pequenininho. Mas o desafio é nós não atrapalharmos o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo falar e que esse seja o nosso desafio hoje pela manhã. Como a pastora Sandra falou, abra os teus ouvidos. Nós temos trabalhado nessa área da adoração desde o início da igreja. Nós entendemos que é uma ferramenta maravilhosa para que nós possamos alcançar o coração de Deus. É uma instrumentalidade fenomenal. Os profetas utilizavam da música para serem cheios do Espírito Santo. A música faz parte da história da nação de Israel. A música faz parte da história da igreja. E o Senhor tem derramado uma unção
sobre nós, e por muitos anos, várias canções foram engavetadas, porque nós precisávamos do tempo de Deus, não fazer as coisas diante dos nossos próprios projetos, nossos próprios planos. Depois de praticamente quase 20 anos, 18 anos para ser específico, nasceu o nosso primeiro CD, e voltemos ao Senhor. E esse CD é um CD profético, porque fala desse arrependimento, dessa volta profunda a Deus, de todo o nosso coração. Porque às vezes nós já temos andado com o Senhor há muito tempo, mas quantas vezes nós vamos nos distanciando, tomando rumos diferentes. Quero até falar um pouquinho sobre isso aqui pela manhã. E aí nasceu esse CD, Voltemos ao Senhor. Uma palavra ali no livro de Oséias, e tantas outras canções que estão ali dentro. E o segundo CD, se é possível só trazer os CDs aqui, para que eu pudesse mostrar para o pessoal, um exemplar de cada um. E o segundo CD é Encontrei os Teus Altares, baseado no Salmo 84. E essa canção é uma canção muito animada, de alegria, e que fala muito dessa graça de Deus, de nós termos encontrado os altares do Senhor. Esse é o mais novo CD, Encontrei os Teus Altares. Esse é o primeiro CD, Voltemos ao Senhor. Esse CD antigo, nós tínhamos feito 1000 cópias, pastor Tom, e foram todas vendidas. E quando nasceu o segundo CD, algumas pessoas falavam assim: mas eu preciso da primeira, ou já furou, o CD já furou, já arranhou, perdeu. E aí nós tivemos que fazer mais outra edição do primeiro CD. Mas hoje pela manhã eu gostaria que nós tocássemos uma canção do segundo CD, Encontrei Teus Altares, que fala de uma experiência que nós passamos, difícil até. Nós nos encontrávamos vivenciando alguns abandonos dentro da igreja, de pessoas tão preciosas, tão importantes. E nessa luta, o Senhor falou: é importante que a igreja tenha consciência de 3 coisas para que se alcance as multidões. Primeiro, cada um de nós somos responsáveis pela nossa própria conversão. Você precisa entender isso, irmãos. Eu estava compartilhando isso lá no Vox Day, dizendo sobre a expressão de Jó: eu sei que o meu Redentor vive. E eu disse: Jó expressava que ele era seu Redentor. Jó dizia: ele é meu Redentor. Ele pode ser o Redentor do mundo todo, mas não obstante a isso, ele é meu Redentor. E nós precisamos ter esse entendimento. Deus precisa ser meu Deus. O Senhor Salvador precisa ser o meu Salvador. Nós não podemos ter uma fé a reboque. Nós não podemos caminhar com Deus a reboque. Talvez em algum período da nossa fase de amadurecimento cristã, nós precisemos disso, experimentemos isso, de alguma forma, pelo discipulado, pelo pastoreamento, pelo auxílio, e certamente nós sempre precisaremos de um mentor sobre as nossas vidas. Porém, estas pessoas que são modelos para nós, nunca podem substituir o nosso relacionamento com Deus. Não podem, queridos, não podem. Eu não posso estar firmado na fé por causa da fé do meu irmão. Eu não posso estar andando com Deus porque o meu irmão está andando com Deus. É muito importante que eu me inspire na fome, na sede, no desejo que ele tem por Deus, mas eu preciso ter a minha experiência. Eu preciso ter a minha firmeza. Querido, um dia nós vamos comparecer individualmente diante dele. E nós não poderemos falar para o Senhor: ah, mas foi o Beltrano, mas foi o Ciclano, foi o tropeço do outro. Sou eu e Deus.
eu e o Senhor Jesus. Quando é que Jesus nos escandalizou? Quando é que Jesus nos decepcionou? Quando é que Ele nos traiu? Então nós precisamos ter essa convicção para ganharmos multidões. Às vezes eu vou falando alto aí, você pode abaixar aí, mas não me deixa sem retorno, não, senão minha voz vai embora. Me deixa sem retorno, não. Vou até chegar um pouquinho aqui, essa caixa para cá, senão minha voz vai embora. Então preste atenção, nós não podemos perder esse foco do nosso coração. Vamos ganhar multidões, vamos cuidar bem de cada um. Mas eu quero que você vire para a pessoa que está ao teu lado e fala: a primeira pessoa que você tem que cuidar é de você mesmo. É de você mesmo. De você mesmo. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Sabe, o apóstolo Paulo vai falar: o que vai adiantar eu ganhar multidões, depois ser reprovado? Jesus diz: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então a primeira pessoa que nós temos que garantir no reino de Deus somos nós mesmos. Essa é a nossa responsabilidade. Quantos concordam? Amém? Segunda preocupação que nós temos que ter: ganharmos as vidas que o Senhor coloca sob a nossa responsabilidade, evangelizarmos, cuidarmos bem de cada um, mas ao mesmo tempo cuidarmos de não perdermos aqueles que já foram conquistados. Então essas duas últimas coisas precisam caminhar juntas: ganhar o novo, mas não perder o antigo. Amém, gente? Amém. Sabe, o pastor Tom compartilhando comigo, dizendo sobre nós multiplicarmos aqui, cada um cuidar de um só, né, Tom, que você falou, cada um cuidar de um só. No ano que vem esse lugar vai ficar pequeno. Mas preste atenção, se metade faz isso e a outra metade se descuida, aí nós voltamos a estaca zero. Vocês entendem isso? Nós voltamos a estaca zero. Quantas vezes, Cosmo, a igreja se torna esse lugar de fluxos de pessoas que entram e que saem? Então essas duas últimas coisas, primeiro eu mesmo, mas as duas últimas coisas: ganhar o novo, ganhar aquele que está perdido, mas preservar, essa é a palavra, preservar, conservar aquele que está dentro. Nós precisamos cuidar disso, não perder aquele que está dentro. Observarmos, analisarmos, entendermos se as ovelhas estão bem. Os olhares de pastores não devem estar só sobre os pastores, o Tom, o Cosme, os outros pastores, mas sobre cada um de nós aqui. De certa forma, nós somos pastores em potencial, nós somos cuidadores de ovelhas, e nós precisamos ter esse olhar: poxa, como está o meu irmão? E aí, querido, pensando sobre isso, o Senhor colocou no meu coração uma palavra que está em Lucas capítulo 24, mas eu gostaria que nós ouvíssemos essa canção, que é fruto desse entendimento de que nós precisamos ter essa intercessão, esse clamor e essa palavra profética sempre na igreja, de trazer de volta aquelas pessoas que se perderam. Tom, você está aqui praticamente desde o começo, né? Desde 83, a igreja é desde 61. Tem irmãos aqui bem antigos aqui dessa época? Tem? Aqui hoje, de manhã? 63. Se nós formos consultar esse irmão e nós perguntarmos quantas pessoas já estiveram na igreja e já foram, quantos membros teria essa igreja, será, queridos? Para e pensa um pouquinho.
daqueles que já passaram aqui, vocês hoje são quantas pessoas só aqui em Anápolis, a Igreja de Cristo aqui em Anápolis? Uns 500 pessoas, 600 pessoas aqui em Anápolis, né? Fora as congregações, Daniel, Geraldinho, Dimas, né? É Anápolis? Daniel fora, é Ouro Verde. Mas tem outras congregações em Anápolis, não tem? Badiânia. Se fora essas congregações, se for só aquela que está, né? A Igreja de Cristo de Jundiaí. Se nós formos contar as pessoas que entraram dentro se elas não tivessem saído, quantos membros essa igreja teria? O que vocês acham? Pessoal antigo aí, chuta aí. Hoje são 600, Tom. Lá em Jundiaí 470, o Tom está dizendo. 470, quantos seriam hoje? Vocês entendem? Hã? Eu ia exagerar aqui, eu ia falar assim umas 2.000. O meu irmão foi lá. Quantos vocês acham? Umas 2.000? 5.000? Mais? Umas 10.000? Cosme, é isso mesmo? Irmãos, isso precisa mexer conosco. Vocês entendem isso? Isso precisa mexer conosco. Você fala assim, às vezes, desculpa, você pensa assim, mas isso não tem nada a ver comigo. Fraquejou, esfriou, deu mau testemunho, saiu falando da igreja. Melhor. Em muitos casos foram assim, queridos, amanhã ou depois, o ataque pode ser sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então nós precisamos entender, Pai, cada um é importante. Cada um. Você já imaginou quando Judas veio dar aquele beijo em Jesus, a dor de Jesus? Ele chamou ele amigo. Poxa, mas eu fiz tudo para não te perder. Tudo para não te perder. Não significa que Jesus falou assim, poxa, acontece depressa esse negócio, porque eu estou cansado desse camarada, não aguento mais ele. Que ele se enforque rapidamente, que ele se precipite, que ele morra. Não, a Bíblia diz que Jesus até o último momento chamou ele de amigo, como se diz, eu fiz de tudo para não te perder. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Fiz de tudo para não te perder. Pedro, Jesus sabia que ele ia negar o quê? Jesus sabia, cantou a pedra para ele. Jesus falou, Pedrão, ele falou, Jesus, eu vou contigo, até a morte não te deixarei. E quantos de nós enchemos o peito? Estou contigo, Tom. Aroeira. Aqui, todos podem te deixar. Aroeira. E aí, irmãos, nós somos igual a Pedro. E o Senhor Jesus, mesmo sabendo daquilo, o que o Senhor Jesus fez? Tomara que tropece mesmo para aprender, não. Pedro, apesar de você me negar 3 vezes, eu intercedi por você. Eu intercedi. O diabo te cirandou, mas eu intercedi. E Pedro, papai me escutou. E você vai passar por um processo de conversão, viu? Pedro devia estar escandalizado com Jesus. Conversão, eu? Quando você se converter, Pedro. Sabe, irmão, às vezes nós estamos 20 anos na igreja, precisamos converter. Precisamos converter. Aí Jesus fala, filho, quando você se converter, por favor, Pedro, Jesus fala para Pedro, me ajuda a consolidar os seus irmãos. Tem esse mesmo coração, não perca esse foco, cuida dos seus irmãos. Então, queridos, eu fico pensando, às vezes nós nos preocupamos tanto com aqueles que foram, e precisamos nos preocupar, não só por esse número aqui que nos choca. Imagina uma igreja de 10.000 pessoas nessa cidade, o estrago que não estaria fazendo no inferno. Isso precisa mexer conosco, mas também pelo entendimento que amanhã ou depois pode ser que eu sofra esse ataque. Quando o Senhor falou isso comigo, em Pedro, eu dizia assim, Senhor, de fato, o que eu tenho de melhor
do que Pedro? Você acha que nós somos melhores do que Pedro? Que nos mantém de pé a graça de Deus, misericórdia do Senhor. E nós precisamos conservar um coração humilde, irmãos. Precisamos conservar um coração humilde. Parar de ficar batendo no peito. Falar comigo não. E pedir, Deus, misericórdia. Me ajuda a andar nos teus caminhos. Vê se tem alguma coisa errada comigo. Me traz de volta para o teu caminho eterno. Surge essa canção debaixo desse clamor. E ela é praticamente uma oração por essas vidas. E não só uma oração, dentro dela tem uma palavra profética também. Eu não sei se conseguiram digitar a letra, então você pode acompanhar a letra também aqui, por favor, queridos. Coração ferido
que essa canção é uma oração que entra no teu trono e que toca teu coração. É uma canção que intercede por aqueles que partiram, mas que podem voltar, por aqueles que saíram, mas que podem entrar novamente. É uma canção que profetiza que o Senhor nos use como um canal de bênção, como uma ponte de resgate. E nós declaramos, Senhor, que isso vai ser algo que acontecerá na igreja de Cristo aqui, Senhor, em Anápolis e nas outras cidades. Nós declaramos aqui, Senhor, pontes sendo formadas. Nós profetizamos aqui um tempo de reconciliação. Nós declaramos que recai sobre essa igreja uma unção de reconciliação, o ministério da reconciliação. E nós declaramos que vamos ganhar multidões, mas não vamos perder aqueles que foram conquistados. Nós não queremos abrir mão daqueles que se foram. Nós vamos conquistar muitos para o Senhor, mas não vamos abrir mão daqueles que já caminharam conosco. Nós declaramos e profetizamos isso, Senhor, que à frente de nós vai o teu Espírito, e que nós possamos ser movidos, não pela mágoa, não pelo ressentimento, não pela dor do abandono, mas pelo amor que perdoa, pelo amor que intercede, pelo amor que chora, que clama, que gesta, que gera, que pare pelo teu poder. Que nós possamos ser ungidos pelo teu amor, revestidos pelo teu amor. Nós profetizamos um ventre fértil nessa igreja, profetizamos um tempo novo nessa igreja, profetizamos que as fronteiras são alargadas, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Estende as mãos para cá, querido, para que o Espírito Santo me ajude nesse tempo de reflexão da palavra. Comece a interceder agora pela minha vida, comece a abençoar agora a minha vida, em nome de Jesus. Pai querido, eu recebo essa unção de intercessão da igreja. Eu recebo esse tempo aqui que nós estamos juntos, Pai, para ouvirmos mais de Ti, para ouvirmos mais do Teu Espírito. Que coisa maravilhosa o Senhor já está fazendo aqui no nosso meio. Que coisa tremenda o Senhor já está fazendo aqui no nosso meio. Que coisa extraordinária o Senhor já está fazendo aqui no nosso meio. E nós pedimos, meu Deus, continua agindo. Nós pedimos, Espírito Santo, continua sendo derramado. Por favor, me impeça de Te atrapalhar. Por favor, não permita que eu atrapalhe o Teu agir, o Teu mover. Que o Senhor me use como canal livre. Que o Senhor me use agora, as palavras sejam Tuas, meu Deus. A Tua palavra flua como um rio nesse lugar, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração agora e comece a orar sobre você. Comece a dizer: Senhor, faz do meu coração uma terra fértil. Comece a abençoar o teu coração. Comece a dizer: Senhor, faz do meu coração uma terra que acolhe a semente da tua palavra. Comece a pedir para Ele 3 coisas: ouvidos para ouvir, olhos para ver, coração para compreender tudo que Ele tem para a sua vida. Comece a pedir ouvidos abertos, ouvidos prontos para ouvir. Que os seus ouvidos sejam desobstruídos nessa manhã. Que os teus olhos espirituais sejam abertos. Já cantamos aqui nessa manhã: abra os olhos do meu coração, quero te ver. Nós declaramos que toda escama e que impede o mover, o agir do Senhor, a visão do Senhor, ela cai por terra. Liberamos aqui profeticamente o colírio de Deus sobre as nossas vidas. Dá-nos olhos para ver, coração para discernir, compreender todo o teu agir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos são apaixonados pelo Senhor? Você pode dar um aplauso bem forte a Ele. Obrigado, razão da nossa vida, razão da nossa vida, razão da nossa vida. Te amamos, te amamos. Ô querido, depois nós vamos ter 2 tempos, né, Pastor Tom? Um intervalo às 11 horas, né?
20 minutos, faltam 25 minutos. Nós vamos ter um intervalo às 11 horas. Aí, se eu não conseguir terminar essa ministração agora, eu posso continuar lá na próxima, pastor Tom. Aí no final, se vocês puderem repetir essa canção para mim no final da ministração, para a gente ter um tempo de intercessão, de oração por nós mesmos, por essas vidas. Queridos, então, Lucas capítulo 24, eu já tinha falado, né? Versículos 13 em diante. Vamos abrir lá para nós lermos. Lucas capítulo 24, uma passagem muito conhecida de nós, que é o caminho de Emaús. Conhecida essa história, e que o Senhor nos dê graça aqui para aprendermos um pouco mais desse texto tão tremendo, tão maravilhoso, tão rico. Lucas 24, a partir do verso 13 em diante. Diz assim a história: naquele mesmo dia, dois deles, está falando dos discípulos, primeiros versículos, Jesus ressuscita, é anunciado a eles pelas mulheres que o sepulcro está vazio, os discípulos vão até o sepulcro, em especial João e Pedro, observam que o sepulcro está vazio, mas ainda não tinham visto Jesus aqui. Verso 13: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu, dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? Isso dá para rir, né, irmão? É uma situação muito engraçada, desculpa. Jesus perguntou: quais? Explicaram que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Presta atenção, irmão, não deixa esse cheirinho de alho aí tirar sua atenção, não. Que isso? Que cheiro mais gostoso. Verso 22. E sucedeu, e é verdade também que algumas mulheres, verso 22, das que conosco estavam, elas nos surpreenderam, porque tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, até alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Como se diz, estou achando que esse negócio aí é balela. Não viram. Verso 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios, eu fico pensando na paciência de Jesus aqui. Ó nécios e tardios, ou tardos de coração, para crerdes tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e depois de ter padecido entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Meu Deus! Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco. Você pode repetir essa expressão comigo? Diga: fica conosco.
eles falaram para Jesus: fica conosco. Sabe por quê? Porque já é tarde, o dia já declina, e a Bíblia diz que entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ô dó! 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele. Quando chegaram lá, já disseram: o Senhor ressuscitou, ele já apareceu para Simão. Olha, outro já tinha visto Simão. Então os dois deram testemunho deles, contaram o que lhes havia acontecido, o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Queridos, quando nós observamos essa passagem, algumas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, uma coisa muito forte que aconteceu aqui: uma decepção. Uma decepção fortíssima que ocorreu na vida de todos os discípulos. De todos os discípulos. E em especial desses aqui que abrem o coração sobre isso. E eles, então, nessa decepção, nos fazem refletir sobre no mínimo 3 coisas. A decepção desses 2 discípulos nos fazem refletir sobre 3 coisas, porque eu e você não estamos vacinados contra decepções, irmãos. Se você nunca sofreu uma decepção na vida, depois, por favor, me conta o segredo. Você me conta o segredo mesmo, que eu quero saber. É impossível, eu nem vou fazer essa pergunta aqui para você levantar a mão, porque é impossível perguntarmos num auditório como esse, se tem alguém que nunca passou por decepção, é você levantar a mão. Não tem conta. Então você fala para mim em que planeta que você está, em que planeta você vive. Nós podemos ser felizes, nós podemos ter uma atitude positiva, nós podemos driblar as circunstâncias, não deixar aquilo nos afetar, que já é assim maravilhoso, já são pessoas extraordinárias que eu estou falando aqui. Agora, gente que é gente, né? E me desculpe se eu não sou essa pessoa extraordinária para você, porque eu sou gente. Eu me decepciono, eu fico triste, eu fico chateado, dá vontade de chutar o balde, viu, Cláudio? Viu lá? Tem hora que eu não aguento. Não fique escandalizado comigo, meu irmão. Não me manda embora para Paraguai por enquanto, não. Sabe que eu sou gente, eu sofro essas coisas, irmão. Então, se você é assim, olha, super-homem, mulher maravilha, né? Depois você me ajuda, porque eu preciso de ajuda. E esses queridos aqui, eles passaram por decepções, como eu e você passamos. Essa decepção que eles passaram foi cruel, fortíssima. Agora, o que eles vivenciam aqui nos serve de alerta, pelo menos para 3 coisas. Primeiro, quando nos decepcionamos, podemos tomar caminhos errados. Repita isso comigo: quando eu me decepciono, eu posso tomar caminhos errados. Deixa esse pisca-alerta aí no seu coração. Segunda coisa, quando eu me decepciono, eu infelizmente adquiro uma visão distorcida. Começo a ver as coisas de forma equivocada, errada. Então, quando eu me decepciono, eu adquiro uma visão distorcida. E a terceira coisa, quando eu me decepciono, eu chego em destinos equivocados. E eu acho que é o pior, porque quando você nada, batalha e morre na praia, querido, aí é terrível. Você perder tudo o que você construiu, que você
você pode chegar em destinos equivocados. Fico pensando neles aqui. 60 estádios. Se a sua Bíblia tem lá aquelas medidas, você vai observar lá que 185 metros cada estádio. Vezes 60, 11 quilômetros. Você já fez uma caminhada de 11 quilômetros? Não é brincadeira, gente, né? Tem maratonista aqui? Tem alguém que faz maratona? Ninguém, Tom. Está trabalhando? Tem, mas está trabalhando. Olha só, você correr 10 quilômetros, que é uma mini maratona, né? 10 quilômetros, já é algo assim, estressante. Imagina caminhar por montanhas. Então você já foi lá, você já esteve lá. Montanhas de pedregulhos, de pedras pontiagudas, de morros altíssimos. Não são planos, asfaltadinhos, não. Morros altíssimos, vales profundos, riachos, situações difíceis. Uma coisa é você caminhar em linha reta, 11 quilômetros. Outra coisa é você caminhar em terreno, né, totalmente, como é que fala aí os geógrafos? Acidentado. 11 quilômetros. E no final, eles descobriram que eles tinham que voltar. Imagine, irmãos. De noite, já estava de noite, né? Meu Deus. Então, esses 3 alertas precisam bater no nosso coração. Quais são eles? Primeiro, quando eu me decepciono, eu tomo caminhos errados. A minha visão fica distorcida. E o meu destino pode ser equivocado. Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre isso, até dar ali 11 horas, depois a gente continua. Então a primeira consequência que nós estamos refletindo é tomar um caminho errado. E aqui a Bíblia diz que eles estavam indo para Emaús. Você vai lá, pesquisa sobre Emaús. Uma das traduções de Emaús é Riacho Quente. Me lembra Rio Quente. Caldas Novas. Querido, eu passei por Caldas Novas, entendi que precisava passar por Goiânia para chegar aqui. O GPS me mandou lá em Silvânia, irmão. Não entendi nada, não entendi nada. Mas, Caldas Novas, nos lembra Caldas Novas. O que nós queremos com Caldas Novas? Nós queremos sombra, sossego, água fresca, não é verdade? Nós queremos estressar. Porque quando nós estamos decepcionados, nós estamos num caminho de desistência. Não, chuta o balde, eu não quero isso. Esses 2 discípulos estavam indo para um lugar chamado Riacho Quente. Ou não, vamos para lá, porque eu não estou aguentando essa vida mais. Eu não quero mais esse negócio, não. Esse negócio desse tema, desse encare aí, que esses pastores estão mexendo com esse trem. Não quero viver esse trem mais não na minha vida. Eu vou ir para Caldas Novas. Tomara que não tenha ninguém. Estou entregando. Eu estou entregando os irmãos. Querido, estou entregando os irmãos. Então, foram pescar? Outros foram pescar? Está estressado? Não tem uma canção assim? Está estressado? Como é que é a canção? Está nervoso? Vai pescar. Foi isso. Emaús, Riacho Quente, significa zona de conforto. Queridos, e nós somos apaixonados por uma Caldas, nós somos apaixonados por uma zona de conforto. Quem que não gosta? Não é verdade? Quem que não gosta? Sabe, difícil é aquela pessoa que fala assim: segunda-feira, glória a Deus. Tem, viu? Tem gente animadíssima, mas difícil. Aquela pessoa que fala assim: segunda-feira, glória a Deus, vou trabalhar. Irmãos, se você é mais ou menos gente igual eu, você fala assim: sexta-feira, glória a Deus, vou descansar. Não é verdade? O humano é assim, ué. Agora, lógico que Cristo em nós muda a nossa natureza. E tem gente que está firme aí na batalha, no trabalho. Mas o natural é isso. É buscar a zona de conforto. Agora, quando já faz parte dessa natureza,
buscar o conforto, e nós nos decepcionamos, aí que nós não queremos nada com nada. E muitas vezes nós abandonamos o projeto de Deus por causa de decepções. Às vezes você começou um pequeno grupo na sua casa no passado e deu mais trabalho do que resultado. Aquela decepção fecha o seu coração. Às vezes você ganhou algumas pessoas, porque tem gente que é assim, ganha 10 pessoas, mas das 10 pessoas que ele ganha, decepciona ele profundamente. Infelizmente, às vezes, ele desiste dos 10. Ele desanima dos 10. Esses dias lá na igreja eu comecei a falar: Deus, eu não quero reclamar daqueles que dão trabalho, vou começar a agradecer por aqueles que trabalham. Para de ficar olhando aqueles que dão trabalho e comece a murmurar por eles, e comece a agradecer por aqueles que trabalham. Eu fico olhando essa estrutura de vocês, gente. Vocês são uma igreja abençoadíssima. Vocês são uma igreja abençoadíssima nessa cidade. Que lugar de excelência. Se eu fosse membro da Igreja de Cristo, eu teria sim uma satisfação enorme de estar aqui nesse lugar. Que lugar gostoso, que prazer estar aqui com os irmãos, ter comunhão com os irmãos, fazer parte desse congresso que vai enriquecer minha vida, que vai abençoar minha vida. Então parar de ficar olhando os que dão trabalho e começar a agradecer aqueles que trabalham, porque se isso aqui é uma realidade, muita gente trabalhou. Muita gente trabalhou. Muita gente está trabalhando. O alinho fritou ali, o cheirinho chegou aqui, irmão, o negócio foi difícil agora. Muita gente está trabalhando, alguns na limpeza, outros na cozinha, na organização, de todas as formas, tem gente trabalhando. Graças a Deus pela sua vida, porque você pode estar aqui só ouvindo. Oh Jesus, eu não faço nada naquele acampamento, Senhor, o que que eu vou lá para quê? Para ouvir. O fato de você estar aqui para ouvir já é melhor do que você não estar nesse lugar, porque Jesus falou assim, ó, quem comigo não ajunta já está espalhando. Então graças a Deus você está aqui, você está sendo investido, você está recebendo unção de Deus, graças de Deus, parabéns por ter tomado a decisão de vir nesse lugar, glória a Deus pela sua vida. Eu quero que você dê um aplauso pela pessoa que está aí do seu lado, que está aqui nesse congresso. Parabéns, parabéns, você está de parabéns, parabéns. Parabéns por ter investido na sua vida. Sabe por que em momentos como esse, pastor Tom, a gente quer pescar, falando. Pastor Tom vai ficar falando que a gente não está lá na segunda-feira, 9 horas da manhã. Ah, não, quero dormir até mais tarde. Você já passou por uma decepção forte que você não queria acordar? Quero dormir. Sim ou não? Só eu, né, gente? Só eu que vivo nesse mundo. Senhor, eu quero dormir, eu não quero acordar, Jesus. Você quer dormir. Decepção nos leva a buscar a zona de conforto, de sossego, de lugares agradáveis. E isso nos leva a tomar caminhos errados. É a primeira coisa que nós estamos observando aí, que a decepção nos leva a caminho errado, porque nós queremos o lugar de sossego. E o lugar de sossego pode ser o lugar errado. Tem um momento de sossego, amém? Também esse lugar é um lugar de sossego também, porque eu vejo que Jesus trazia os discípulos para determinados lugares, para ensiná-los, e ali era um lugar de refrigério, aqui também é um lugar de sossego. Mas muitas vezes os lugares de sossego que a gente busca é na hora errada. Na hora errada. Porque tem um momento de ir para Caldas Novas, mas tem um momento de trabalhar. Tem um momento do domingo, descansar, mas tem um momento da segunda-feira. Tudo tem a sua hora. Mas quando nós estamos decepcionados, nós buscamos o lugar de sossego na hora errada, no momento errado, no tempo errado. Quantos estão comigo, querido? Você está caminhando comigo? Está claro? Outra coisa, dentro dessa questão primeira, que é de buscar, de tomar caminhos errados. Na maioria das vezes, quando nós tomamos um caminho errado,
nós buscamos companhia. Isso é terrível, irmão. A gente não vai sozinho, a gente vai arrastando 1/3 com a nossa cauda assim. A gente vai contaminando o coração dos outros, vai contaminando. Aquela contaminação está comigo, Rafael. Eu chego para você e falo assim: Rafael, fala a verdade, não é isso, e tal, papapá, papapá. E quando é fé, está pensando igualzinho eu. Aí, eu falo para ele: bora lá para Caldas Novas, bora lá para Emaús. Querido, sempre acho uma companhia. Cosmo, que coisa terrível. O pastor Elton fala isso, né, que pessoas andarilhas sempre andam com cachorro, sem discriminação. Mas irmãos, tem um fundo de verdade. Eu não gosto que ele fique falando isso, não, eu estou acabando de falar, mas porque por causa da questão da discriminação. Inclusive nós temos um trabalho com andarilhos, lá com o pastor Juliano. O pastor está debaixo da nossa cobertura lá em Araguari, moradores de rua. Mas você pode prestar atenção, a companhia dele sempre é um cachorro. Por quê? Porque faz parte do meio, faz parte do estilo de vida. E às vezes nós não estamos assim naturalmente, estamos com um perfume cheiroso, né, da Hugo Boss, aquele perfume lindo, maravilhoso, mas por dentro a gente está fedendo. Murmuração, reclamação, decepção, amargura. E isso, queridos, tem cheiro. E esse cheiro não sai pelos poros, sai pela boca. E a gente vai contando, e tem aquelas pessoas que identificam com o cheiro, vai juntando conosco. Você decepciona com uma pessoa, a decepção é com uma pessoa, aí você encontra outra pessoa que decepcionou com aquela pessoa também. Junta na hora. Os maiores amigos. Sabia que a pessoa, e a outra fala assim: mas eu já tinha te avisado. Não via. Agora é mesmo. E junta, vai juntando. Não bastava um ir para Emaús, tinha que ser 2. Um foi contaminando o outro. E nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos ter esse cuidado, queridos. Cuidado com aquilo que eu falo. Cuidado com aquilo que você fala. Você está abençoando ou está contaminando? Você está inspirando a pessoa ou você está desanimando aquela pessoa? Cuidado, porque pessoas decepcionadas decepcionam outros. Vai decepcionando e vai transmitindo esse espírito de decepção. O pastor Tom me compartilhou que o pastor Cosme, pastor Cosme falou sobre espíritos ontem, sobre essa questão dos espíritos e como esses espíritos vão contaminando. E eu não sei, Cosme, se você falou, mas um dos espíritos que contamina é esse espírito da decepção. A pessoa vai alastrando isso, esse falatório, essa murmuração, isso vai alastrando. E às vezes encontra uma pessoa que estava até animada, e ela vai se desanimando também. Então os dois se juntaram nessa estratégia maligna de sair de Jerusalém. Bora daqui, bora. Juntou os dois, os trapos, foram embora. Que esse espírito seja desfeito, quebrado nessa igreja, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos aqui uma unção de unidade, de coletivismo, de equipe, de trabalhar um em prol do outro. Verso 13 e 14, olha comigo para vocês verem. Verso 13 e 14. Diz o texto assim: naquele mesmo dia, quantos? 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E o verso 14, o que fala? E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E vai fugir para lá, e vem fugir para cá, e vai.
Não é verdade? Ia conversando. Ah, mas eu pensava que ia ser assim, eu também. E sabe com quem que eles estavam decepcionados? Com Deus. Estavam decepcionados com Deus. Poxa, mas como que isso pôde acontecer? Como que Deus pôde fazer isso conosco? Você já ouviu isso? Como que Deus fez isso comigo? Deus não podia ter feito isso comigo. E essas pessoas estavam decepcionadas. Juntaram. E a terceira coisa dessa pessoa que toma um caminho errado, ela não só busca o lugar de sossego, o lugar de conforto, ela não só se une àqueles que pensam iguais a ela. Vou só falar esse terceiro aqui, eu chamo o Tom aqui para ele liberar vocês. Mas a terceira coisa é que essa pessoa também, ela, nesse caminho errado, quando ela está trafegando esse caminho errado, ela fica irritada facilmente. É outro sintoma. É uma pessoa irritadiça. E é uma coisa que nós precisamos observar em nós. Porque a irritação fácil é sinal de decepção no coração. Acho que eu estou decepcionado com alguma coisa, estou chateado com alguma coisa. Aí eu fico irritado facilmente. Aí eu subo aqui, o dirigente do louvor, vão lá pessoal. Aí o camarada fala assim: quem mexeu no meu microfone? Já falei que era para ficar assim. Agora está abaixado. Não tinha nada a ver o negócio, mas ele acha uma pontinha. Ele acha uma pontinha. Eu já falei para você, você tem que acordar mais cedo lá. O irmãozinho já sentou no meu lugar e já começa a brigar com a esposa. Olha lá, irmãozinho, meu lugar. Falei para você acordar mais cedo. E ela fala: ué, tem nem resposta. Fica irritado com pouca coisa. Tem um papelzinho na sala. Quem deixou esse papel aqui? Quem deixou esse papel na sala? Já falei. Se não tivesse, ia lá, catava o papel, amassava o papel. O Senhor é bom, o Senhor cantando alegre. Mas basta nós estarmos decepcionados, nós perdemos o humor. Perdemos o humor. As coisas nos irritam. Por que eu fui montar a barraca desse lado? O sol fica quente é desse lado, eu tinha que ter montado do outro lado. E fica, qualquer coisa irrita aquela pessoa. Diz o texto, só olha comigo aqui, eu vou liberar vocês, verso 17 e 18. Verso 17 e 18. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Irmãos, diz o texto que eles estavam lá caminhando e Jesus já estava do lado deles, não é verdade? O verso 15 fala isso, olha: aconteceu que enquanto conversava e discutiu, o próprio Jesus se aproximou e o quê? Ia com ele. Jesus já estava do lado deles, eles nem chamaram para conversa não. Jesus estava lá, como se diz, olha esse camarada aqui do nosso lado, né? Enxerido. O que é esse camarada? Jesus chega lá, certo que estava atrás deles, foi apressando o passo, apressando, shalom, shalom. Então eles cumprimentaram Jesus, nem deram bola para Jesus, nem viram que era Jesus. Vou falar um pouquinho sobre isso. Mas shalom, shalom, e continua. A Bíblia diz que eles continuaram, que o negócio estava tão fogueado que eles nem perceberam que era Jesus. E Jesus está do lado deles, e Jesus sem graça, né? Mas ao mesmo tempo assim, ousado, porque Jesus é ousado. Ele fala assim: vem cá, me insere aí ó, no assunto. Porque se fosse eu e você, falava assim: gente, fui rejeitado aqui, ó. Perto para que te quero, aí. Esse lugar não é meu não. E quantas pessoas saem da igreja, porque entra e sai ninguém percebe. Entra e sai ninguém vê que ela entrou ali. Não conversa, não bate um papo, não insere na roda. Não insere na roda. Irmão, é uma pessoa nova. Você tem que parar e falar assim: opa, e eu sei, camarada, vem cá, como é que é seu nome e tal. Nós estamos batendo um papo aqui sobre isso, o que você acha sobre isso?
Quantas vezes a gente perde as pessoas, por quê? Porque a gente não insere no grupo. E aí Jesus, ousado, né? Jesus falou assim: vem cá, me insere aí no assunto. O que é isso que vocês estão conversando aí? Irmãos, eles estavam tão irritados, Tom. A Bíblia diz que eles estão lá caminhando e tal, de certo suados já, tal. Eles estavam tão irritados que Jesus pergunta: o que é isso que vocês estão conversando aí? Eles param, irmãos. A Bíblia diz que eles pararam. Eles ficaram, o semblante desse cara ficou triste. Pararam, irmãos. A Bíblia diz que eles pararam, olharam para Jesus. Olha aí para você ver. Olha, eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as coisas desses últimos dias? Irmãos, é porque a Bíblia não tem muito espaço para ficar colocando detalhe, porque a Bíblia diz que se fosse colocar, o mundo todo não teria espaço. Mas se fosse colocar os detalhes, ele está falando isso aqui com irritação. Ele está falando: onde você estava? Que isso, você está alienado, hein? Você está lá em Jerusalém e não sabe do que está acontecendo. Peraí, camarada. Você está de gozação comigo? Você está de gozação? Irritado, irmão. Você já viu que a pessoa tinha um personagem na televisão, né? Que dependendo da pergunta ele explodia. É assim, ó. É o Cleopas aqui. Peraí. Então, quantas vezes, por causa da decepção, nós perdemos a paciência com as pessoas? Nós ficamos irritadiços. Então, nesse intervalo, vamos só fazer uma oração? Vamos ficar de pé. Eu já passo aqui para o Tom para dar as informações. Feche os teus olhos, abre o teu coração, coloca a mão sobre o teu coração nessa manhã. Uma visão distorcida. E aí nós precisamos prestar muita atenção, porque se nós não tivermos a visão clara daquilo que Deus tem para nós, nós vamos nos desviar, ainda que seja por um pouco, mas nós não vamos chegar no destino que o Senhor tem para as nossas vidas. A visão equivocada vai nos tirar daquilo que é o propósito, o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Então a segunda consequência é adquirirmos uma visão distorcida. No verso 15 e 16, o texto vai falar assim, olha, que o próprio Jesus, um pouquinho na frente do verso 15, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, sequência, os seus olhos, porém, estavam como que? Impedidos de o reconhecer. E aqui há várias teologias, hipóteses teológicas sobre isso. Uma delas é porque ele está num corpo glorificado, e dessa forma eles não reconheciam. Pode ser mesmo. Mas você percebe que mesmo num corpo glorificado, o Senhor Jesus não abriu mão de algumas marcas. Ele próprio mostra para Tomé. Está aqui, Tomé, a marca do sacrifício, sim ou não? Ele tinha essas marcas. Então pode ser realmente que Jesus estava mais bonitão. Entendo. Até porque a Bíblia diz que provavelmente no momento da crucificação nós olhávamos para ele, nenhuma beleza havia para que nós o desejássemos. Então pode ser que isso aconteceu mesmo. Ele estava um tanto quanto diferente, no sentido assim, um brilho maior, uma expressão diferente, com certeza. Mas, por exemplo, Madalena também não o reconheceu. Ela estava em prantos. Ela não reconheceu a pessoa ser um jardineiro que estava ali em volta. Mas no momento que Jesus o quê? Abriu a boca. Não foi assim? No momento que Jesus abriu a boca, falou Maria. Opa, essa voz eu conheço, não é? Não foi assim? Essa voz eu conheço. Eu sei quem me chama desse jeito. Queridos, Jesus se aproximou deles, começou a conversar com eles,
Mais na frente nós vamos ver que Jesus explica para eles toda a Bíblia praticamente, que é um texto que fala isso, desde o início, até desde Moisés, e aí está falando da Torá, até os profetas, começou a discorrer sobre várias coisas. Sim, o coração deles estava alegre por aquelas palavras, mas mesmo ali eles ainda não tinham o quê? Reconhecido o Senhor Jesus. Vocês concordam comigo? Então, mesmo diante de tantas manifestações, vamos dizer assim, oportunidades desse reconhecimento, isso não aconteceu. Isso que precisa nos chamar a atenção, porque às vezes a decepção está tão forte que o negócio está diante dos nossos olhos e nós não conseguimos enxergar. A solução está diante dos nossos olhos e nós não conseguimos enxergar. É o que aconteceu com Agar, quando ela vai para o deserto. A Bíblia diz que acaba a água. Ela pega o menino dela, que é Ismael, coloca num canto, se distancia do menino e começa a chorar desesperadamente. Ali há uma expressão de decepção profunda, porque todas as suas expectativas tinham sido frustradas. E ela deixa o menino e ela fala: vou ficar aqui para o menino não me ver morrer, e nem eu ver o menino morrer. E naquele momento o anjo fala com ela assim: por que você está chorando, Agar? O Senhor ouviu a voz do menino. A Bíblia não conta o que o menino orou, só fala das reclamações de Agar. E Deus não escuta nada do que Agar está falando. Porque quando nós estamos com a visão distorcida, não sai clamor, não sai oração, sai murmuração. Quando nós estamos com a visão distorcida, nós não enxergamos as soluções, só as decepções. E aí naquele momento o anjo fala para ela assim: o que você está aí chorando? Deus ouviu a oração do menino. Aí diz o texto assim, ele abriu os olhos e ela viu uma fonte. Sabe onde que estava essa fonte, Geraldinho? Estava do lado dele. Ela não teve que andar nem 10 passos. Diz o texto que a fonte estava do lado dela. Ela ia morrer de sede com a fonte do lado. Porque quem está decepcionado, muitas vezes morre afogado com a boia do lado, na mágoa da decepção, na mágoa da frustração. Nós não conseguimos enxergar. E hoje eu tenho certeza que o Senhor está derramando um colírio sobre essa igreja, para que ela possa enxergar com os olhos do Senhor, ter o discernimento de Deus sobre ela. Você crê nisso? Você recebe essa unção sobre sua vida? O discernimento, olhar como Jesus olha, enxergar como Jesus enxerga. E por que esses homens ficaram tão cegos assim? Porque a expectativa, engraçado que alguém disse, eu não sei se é o pastor Marcelo, acho que é o pastor Marcelo da Videira, escreveu um livro. Antigamente eu li esse livro, tremendo esse livro, chama-se A Maldição da Expectativa. Alguém conhece esse livro? Pastor Marcelo da Videira, a Sandra conhece, mas alguém conhece esse livro? Pois se você tenta adquirir esse livro, que é muito interessante, chama-se A Maldição da Expectativa. Porque muitas vezes nós colocamos uma expectativa em um plano, um projeto que Deus não tem nada a ver com aquilo. Aquilo vai se frustrar, nós vamos ficar decepcionados muitas vezes com Deus. Veja que o texto começa dizendo, quando Jesus pede explicação para eles falam: você é o único que não sabe do que aconteceu em Jerusalém, como as autoridades levaram à morte, julgaram, condenaram e mataram ao varão Jesus, homem de Nazaré, cheio do poder de Deus, de obra. Porque nós, olha a expressão, irmãos, vamos achar isso lá no texto,
Ele diz assim: porque nós esperávamos. Está lá, olha, a expectativa. Verso 23. Capítulo 24. Deixa eu ver se é o verso 23, deixa eu ver. 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Qual que era a expectativa que eles tinham em Jesus? Do Messias libertador, aquele que viria com espada, e ele virá, porque eles estavam tendo a perspectiva da segunda vinda de Cristo. Quando os profetas do Velho Testamento falam da vinda do Messias, eles falam numa visão horizontal. Então eles misturam a primeira com a segunda vinda. Eles vão misturando. Não é assim, Tom? Eles misturam a primeira com a segunda vinda. Por exemplo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pôr em liberdade os cativos, a proclamar libertação aos presos e algemados, a dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí você vai ver lá em Isaías, porque Jesus para aí. Quando ele fala isso lá em Lucas, Jesus para aí. Mas lá em Isaías continua, fala assim: o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O profeta Isaías via a primeira e a segunda vinda como uma só. Então, quando você olha de forma linear, você enxerga as coisas como se fossem uma só. Se você pega um helicóptero, você olha agora de cima para baixo, você vai dividindo as coisas de forma, paulatina, os acontecimentos. Muitas vezes nós estamos enxergando as coisas apenas com uma perspectiva. Nós precisamos subir aos caminhos de Deus para enxergar como Ele enxerga todas as coisas. Quanto estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Nós precisamos ter expectativa de Deus. E dentro da expectativa de Deus, alguns irmãos vieram aqui compartilhar algumas coisas, É Marcos, Marcos falou sobre o Vale de Ossos Secos, que é também de um povo, que era povo de Deus, que morreu, que Deus está ressurgindo, E é profético isso. Deus vai fazer ressurgir um povo, que muitas vezes estava morto, mas vai ressuscitar em nome de Jesus. Agora, outros irmãos compartilhavam. O Wilton parece falou algumas coisas aqui, e dentro das frases que o Wilton falou aqui, do diabo roubar, essas questões da fé da pessoa, ele falou assim: aí a pessoa não discerne o tempo. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. O tempo, porque Eclesiastes diz que Deus faz todas as coisas no tempo certo, que tudo tem o tempo e o seu propósito, o tempo e o modo, ou a forma como que tudo precisa acontecer. Por isso eles não discerniram. Nós pensávamos que este era o tempo que ele restauraria Israel. Então eles entendiam: Jesus virá, é o nosso Messias, vai entrar em Jerusalém, vamos ovacioná-lo. E assim aconteceu. Todos pegaram os ramos. Era a festa da Páscoa. Vocês lembram? Que era a festa da Páscoa? Mas isso não acontecia na festa da Páscoa. Ramos acontecia na festa dos tabernáculos. Mas foi importante aquela recepção. Só que eles estavam dizendo assim: eu não vou entrar nesse detalhe de festas com vocês não, tá, irmão? Fica tranquilo. Mas eles estavam entendendo: é agora, ele vai reinar. Ele vai reinar. E aí o que acontece, irmãos? Ele morre. Irmão, é de decepcionar. Você está lá torcendo para o seu time, dá 3-0, é campeão. 5 minutos faltando para terminar o segundo tempo. Seu time está ganhando 3-0. O outro time faz 4 gols, vira, você fala assim: não tem lógico um negócio desse. É de acabar, esse negócio é de acabar. Jesus ressuscitou Lázaro, irmãos, foi uma coisa. Falei: agora, ressuscitou Lázaro, curou pessoas em Jerusalém, a coisa, todo mundo ovacionando Jesus. Diz que os gregos chegaram lá
queremos conhecê-lo. A popularidade de Jesus se estendeu até além de Israel. Aí ele vai me ferir e fala assim: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Eu vou cair na terra, vou morrer, porque o grão de trigo que cai na terra, não morrer, fica ele só, mas se ele morre, ele dá muito fruto. Ele está contando para os discípulos quantas vezes ele falou: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, sofra, padeça, venha morrer, ser crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ele contava uma vez, contava duas, contava 3 vezes, mas eles não queriam ouvir. E tem gente que o pastor está pregando aqui e ele só escuta o que ele quer ouvir. Ele só escuta o que ele quer ouvir. A pessoa precisa romper na área financeira. Quando o pastor fala segredos para romper na área financeira, ele vira aquela antena parabólica. Opa, deixa eu escutar. Quando o pastor fala assim: para você ser um homem abençoado, você precisa investir, você precisa dar, você precisa se sacrificar, você precisa se doar. Aí perde o canal, irmãos. Interrompe. Estou escutando mais nada, não escutando mais nada. Então quando fala assim: olha, que Deus vai te honrar, que Deus vai te levantar, e a pessoa, canal aberto. Opa, comigo, isso mesmo. Quando fala assim: você precisa se humilhar, você precisa se quebrantar, você precisa perdoar. Aí, entendi nada. Sai do ar. Laura falou: não, sai do ar. Por que eles ficaram cegos? Porque a expectativa estava no tempo e no modo errado. Deus vai redimir Israel ou não vai? Vai, profecia. Vai haver uma redenção, ué. Deus vai redimir aquela nação. Há uma profecia de que eles reconhecerão Jesus como Senhor, que Deus reinará sobre eles. Há uma profecia que nós reinaremos com Cristo e juntamente com eles durante 1000 anos. Mas isso tem o seu tempo. Não era aquele momento, mas eles pensavam que era aquele momento. Eles estão pensando: está tudo preparado. Pedro até comprou espada, irmãos, imagina. Está chegando a batalha, compra lá as espadas. Falou para Jesus aqui: ó, comprei 2 já, fiadinha. Irmão, eles não estavam discernindo o tempo. O Tom conversando comigo quando nós estávamos vindo para cá, ele falou assim: olha, Deus está nos dando o discernimento de que agora é o tempo. Foi, Tom? É assim, Cosmo? De que agora é o tempo. Glória a Deus por isso. A igreja precisa caminhar no tempo de Deus. Quantos estão entendendo? Senão nós perdemos a visão. Então esse pessoal aqui, esses dois, eles perderam o feeling, o tempo de Deus. Então eles já estavam, qual que era o dia que eles estavam ali? Dia da semana. Qual que era aquele dia lá? Jesus ressuscitou que dia? Domingo. Jesus ressuscita no domingo, né? Assim, no primeiro dia da semana, né? A gente chama de domingo, eles chamam lá de segunda-feira, que seria, né? Porque é o primeiro dia da semana, é dia de batente. Para eles, o domingo para eles é sábado, né? É o dia do descanso deles. Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, que é o nosso domingo. Eles estão no domingo. Jesus morreu que dia? Sexta-feira. Pode ser que não, né? O Tom vai mexer com isso, não. Pode ser que seja quarta-feira. O Tom ia falar esse negócio aqui. Pode ser que seja quarta-feira, por causa de 3 dias e 3 noites. Vamos entender na tradição que fosse sexta-feira. Eu também penso assim, viu, Tom? Igual você. É porque eu não queria polemizar aqui, mas vamos só entender aí que foi a sexta-feira santa e tal. Veja bem, fisicamente, eles estão em que dia? Que dia que eles estão, fisicamente? Domingo. Mas a alma deles continua onde, irmãos?
Na sexta-feira. Vocês estão entendendo? Vou lá na quarta, deixa. Na terça, na quinta e tal. Eu estou falando porque foram 3 dias e 3 noites. Sexta-feira não dá, né, Tom? Mas vamos só entender pela tradição aqui. Dá para a gente só perceber isso aqui, ó. Fisicamente, eles estão no domingo, mas a alma deles continua lá na sexta. Nós já estamos em 2017, mas dependendo da minha e da sua decepção, nós podemos estar em 2005 ainda, 2010, 2000, 1900 e paramos lá e deixamos de dar frutos, não estamos vivendo o propósito de Deus. Talvez ainda continuemos na igreja, mas estamos só sobrevivendo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, queridos? Porque nós estamos aqui 26 hoje, 27? 27 de fevereiro de 2017. Mas tem pessoas que pararam. Pode ser que você parou ontem, uma semana atrás, por causa da decepção. Decepção nos fazem parar no tempo, nos fazem ficar cegos em relação à realidade das coisas. Aí Jesus usa aqui 2 palavras muito fortes, porque às vezes é assim que Deus tem que agir conosco para nós acordarmos. Ele dá um saculejo forte, porque essas palavras aqui no original são pesadas. Ele vai dizer o quê? No verso 24, 24 não, pastor Tom, 25, isso. No verso 25 ele diz: então lhes disse Jesus, ó o que, gente? Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus, irmãos, ele usa a palavra pesada aqui com eles. Nécios aqui, você pega o original, deixa eu ver se eu lembro direitinho da palavra, aneitoi. Essa palavra aneitoi, se você depois tem internet, depois você confirma para mim. Essa palavra aneitoi é o negativo de neon, ou noon, que significa mente. Deixa eu ver. Non, que significa mente. A palavra non significa mente. A palavra aneitoi é como se ele estivesse falando assim: seus descampiciados, seus sem mente, seus, o que lá mandei mal? Entende isso? É forte. Acorda. É mais ou menos aí, nécios. Vocês não estão pensando? Cadê a razão de vocês? Vocês estão alienados. E essa outra palavra foi bem traduzida no português, é tardos mesmo. São pessoas que pararam no tempo, tardos de coração. Queridos, às vezes Deus quer falar alguma coisa conosco, nós não entendemos, não é porque nós temos dificuldade aqui não, ó. Pastor, eu sou burrinho, não é não, irmãos. Só que às vezes qual que é a dificuldade? É aqui, ó. São decepções, são mágoas, são bloqueios que a gente vai guardando no coração e que vai obstruindo a nossa capacidade de raciocínio. E nós vamos ficando tardos, com dificuldade de perceber. E Jesus dá uma bronca neles, queridos. Acorda, cambada! E Deus está falando isso para nós esses dias. Igreja, acorda, porque eu estou voltando, igreja. Acorda, igreja. E nós precisamos escutar isso, irmãos, antes que seja tarde demais. E aí Jesus começa. Que paciência, irmão. Que paciência. Eu já ensinei. Não vou ensinar mais não. Ele ensina de novo.
Porque a unção da paciência, da perseverança, porque paciência e perseverança no grego é a mesma palavra. A unção da paciência, da perseverança está sobre nós esses dias, para não desistirmos de ninguém, em nome de Jesus. Ninguém vai se perder. Se você crê nisso, pode aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Paciência, paciência. Vou lá de novo. Vou lá de novo. Vou lá de novo. Vou lá de novo. E Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu dessa igreja. Deus não desistiu de você. Ele começa de novo. Vamos lá de novo, vamos lá de novo. E ele vai ensinando, ele vai ensinando. E aquele negócio vai entrando no coração deles. Não, mas que isso? A gente não via desse jeito. A gente não via desse jeito. Nós não enxergávamos assim. Haverá uma unção de revelação sobre essa igreja tremenda. Os olhos dessa igreja serão abertos. Quantos creem? Já estão sendo, serão muito mais. Para ver o coração de Deus, enxergar o que Deus está enxergando. Eu preciso, irmãos, eu preciso todos os dias. Eu oro, Deus, tira as escamas dos meus olhos, Pai. Quão tardo muitas vezes eu sou, quão bloqueado muitas vezes eu sou. Nós precisamos estar no tempo de Deus. Quantos querem estar no tempo de Deus? Sai da sua sexta-feira de morte e venha para o domingo da ressurreição, meu irmão. Venha, saia da morte, venha para a ressurreição nesses dias, porque esse é o tempo de Deus para você, em nome de Jesus. Saia de tudo aquilo que te aprisiona, de tudo aquilo que prende os seus pés, de tudo aquilo que obscurece os teus olhos. Saia da sexta-feira e venha agora, em nome de Jesus, para o domingo da ressurreição, porque esse é o tempo de Deus para a sua vida. Esse é o tempo de Deus para a sua vida. Esse é o tempo de Deus para a sua vida. Em nome do Senhor, eu declaro isso a você. É o tempo de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Sabe, queridos, quantas vezes nós estamos com a mente embotada, com sentidos cauterizados. Escutamos, mas não queremos ouvir. Quantas vezes ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Toda vez que ele tocava nisso, que ele ia morrer, os discípulos ficavam tristes. Pedro chegou a dizer: não, Jesus, para com esses pensamentos. O senhor fica falando de morte? Não, nós somos otimistas. Nós vamos para Jerusalém para batalhar, é para vencer. Lá vai ser pauleira, vai ser demais. O senhor vai fazer esses truques aí que o senhor faz. Desculpa, irmão, certamente você sabia que não era truque, né? Estou só exagerando aqui para você entender. O senhor vai fazer essas mágicas aí, ó. Ih, o negócio vai pegar. Sinais nos céus, os anjos. Irmãos, às vezes nós queremos a coroa, mas nós não queremos a cruz. Às vezes nós queremos a coroa e não queremos a cruz. Sabe o que acontece? Quando nós tivermos que passar pela cruz, nós vamos morrer lá e não vamos alcançar a coroa, porque eles ficaram lá na sexta-feira. Eles não vieram para a ressurreição, por causa da decepção. Quando a gente bota expectativa demais naquilo que Deus não está falando que é daquele jeito, a gente trava lá. Trava lá. Então o Tom fala uma coisa aqui muito certa, que ele está compartilhando aqui com os irmãos. Fica pensando assim: multidão, multitarefão. Ele falou isso para vocês. Pensa em uma vida. Amém? Uma vida. O irmãozinho falou aqui para mim: poxa, o cenário estava em Jerusalém. Eu falei: eu vou falar sobre isso, irmão. Fico pregando que eu vou pregar. Ele falou para mim: pastor, o cenário estava em Jerusalém, que os irmãos foram para lá. Mas Jesus foi para lá porque eles não podiam faltar. Eram só dois. Jesus quer todas as nações, mas ele foi atrás de quantos, irmão? De dois. Esse é o nosso Deus, que vai atrás de dois, que vai atrás de um se for necessário. Então vamos pensar
no valor que tem quantas pessoas? Uma alma, um só. Está faltando, vamos atrás. Está faltando. E Jesus foi atrás desses queridos que estavam fora daquilo que era o tempo e o propósito de Deus para a vida deles, por causa das suas expectativas erradas. Eles se tornaram nécios, tolos, insensatos e tardos de coração. É a palavra certa mesmo, atrasados. Quantas vezes, por causa da nossa visão distorcida, perdemos senso, direção, sobriedade, razão, equilíbrio, quando as emoções se tornam a locomotiva das nossas vidas, o desastre é certo. Eu quero falar, finalizando aqui, sobre a terceira consequência de se permitir as decepções do coração. A terceira consequência são os destinos equivocados, os lugares onde nós chegamos. Verso 28, veja aí comigo. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante. A Bíblia diz, quando eles estavam se aproximando da aldeia de Emaús, Jesus fez menção de passar adiante. O que ele está querendo dizer para os dois? Vocês podem entrar aí, mas este não é o lugar de vocês. Eu estou indo embora. Falei, vocês não escutaram. Vocês não permitiram isso entrar no coração de vocês. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a grande diferença que fez o convite deles. Mas preste atenção nisso aqui. Ao Jesus não entrar naquela cidade, ele está dizendo para aqueles homens: este destino não é o destino que Deus tem para a vida de vocês. Então escute aqui, olha. Isso é muito sério, irmãos, que eu vou falar para vocês. O Senhor sempre virá ao nosso encontro para nos resgatar. Quantos dizem glória a Deus? Quantos podem respirar fundo e falar assim? Ele vai sempre vir. O Senhor sempre virá ao nosso encontro para nos resgatar. Quantas vezes for necessário, escute isso aqui. Mas o Senhor nunca permanecerá nos lugares onde nós queremos ficar. Ele vai conosco, Ele está do nosso lado, Ele tenta aquecer nosso coração, ainda que seja para pegar aquelas chimbicas velho no tranco e tal, Ele batalha. Mas se tem uma coisa que Ele não vai negociar, é ficar nos lugares onde nós queremos ficar. Ele não vai assinar embaixo dos nossos desejos egoístas. Ele nunca vai avalizar os nossos projetos pessoais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não vai. O Senhor, Ele tem paciência, Ele vai conosco, Ele vai nos buscar onde quer que seja, mas a palavra que Ele tinha para os discípulos não podia ser desobedecida. Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele ainda não tinha liberado essa palavra, mas é a palavra que Ele tinha. E essa palavra, ela não vai ser negociada. Porque eu pergunto para vocês, onde o Espírito Santo foi derramado em todo o planeta Terra no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2? Em quantas cidades ele foi derramado? Em uma só. Em quantos lugares? Em um lugar só. Que lugar foi esse? Onde a igreja estava reunida. Não negocie isso. A igreja é o lugar. Tem gente chata aqui. Tem pedra no sapato? Tem. Tem uns irmãozinhos difíceis, osso duro de roer. Mas não negocia não. Este é o seu lugar. Não negocia não. Este é o seu lugar.
pensando, quando eles descobriram, porque certamente Raabe sabia de tudo, irmãos. Ela sabia das últimas notícias do Deus de Israel. Ela contou um relato para os espias, que até os espias falaram assim: nossa, nós nunca tínhamos visto desse lado. Não, estou brincando, estou exagerando. Raabe, irmãos, ela sabia as últimas notícias. Ela ia lá nos classificados, né? Deus de Israel, ela ia lá e colecionava os classificados. Ela sabia de tudo. Eu sei, o mar vermelho se abriu, não foi? Pragas e tal. Deus levou você. Os reis de Seom, o Og, como vocês venceram, atravessou o Jordão. Ela sabia de tudo, irmãos. Ela estava antenada. Eu fico percebendo que eles falaram para ele: olha, Raabe, não saia da sua casa. Se tem um lugar que vai permanecer, é a sua casa, é o lugar que você colocar o fio de escarlata. Raabe é inegociável. Você, eles disseram, seja você ou qualquer da sua casa que estiver fora da casa, o sangue dele vai recair sobre ele. Você precisa estar aonde? Dentro da casa. Fico pensando, quando Raabe descobriu que o Senhor ia levar o exército lá para dentro, derrubando as muralhas. Ele certamente já descobriu isso aí, irmãos. Ela estava antenada. Aí ela falou assim: vai derrubar as muralhas? Vai. Mas a minha casa é em cima da muralha. Eu moro em cima da muralha. O desespero foi agora. Eu moro em cima da muralha. Deus vai destruir as muralhas. E aí entra a nossa fé. Aí entra a nossa fé. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei abalado. Mas se eu não negociar o quê? Os princípios, irmãos. Se eu não negociar o lugar, fica negociando não. A igreja é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. O Senhor, Ele tem paciência com você. Talvez seja eu, seja alguém que você conhece, que você está orando agora para retornar. Ele tem paciência, Ele vai usar a sua vida para resgatar muitas pessoas, amém? Em nome de Jesus. Mas está zoando aí um assunto aí de que o Senhor está em todos os lugares. Qualquer lugar que você tiver, o Senhor está ali. Não entra nessa não. Porque o Senhor tem um compromisso com a igreja. Ela é falha. Ela ainda tem rugas, vai ser liberta em nome de Jesus. Ainda tem mácula, vai ser lavada em nome de Jesus. Mas é a noiva dele. Negocie isso não. Não fica negociando lugares não. Fica no lugar onde Deus colocou você. Fica saindo não. E aí, querido, eu quero terminar essa palavra, pastor Tom, até meio-dia, né? Quero, né? Posso só concluir então? Quero terminar essa palavra. Tinha algumas coisas que eu vou passar para frente. Falando sobre as duas coisas que fizeram toda a diferença para que eles voltassem à sensatez, voltassem para Jerusalém, porque foi isso que aconteceu, né? Graças a Deus, eles voltaram à sensatez. Duas coisas aconteceram. Primeira coisa, partiu deles, e a segunda coisa, partiu do Senhor Jesus. A primeira coisa que partiu deles foi a expressão: Jesus está indo embora. É como se ele dissesse para eles: olha, expliquei tudo para vocês, mas esse não é o lugar de vocês, estou indo embora. Aí eles viram para o Senhor com todo o desejo do coração deles e falam assim: fica conosco. Essa expressão mexe com o coração de Deus. Fica conosco. Não vai embora não. Se tem algo que mexe com Deus, é a nossa vida de oração. Se tem algo que mexe com Deus, é quando nós entramos dentro do quarto. Se tem algo que mexe com Deus, é quando nós entramos em comunhão com Ele. Se tem algo que mexe com Deus, é quando nós nos derramamos no altar da adoração. E nós falamos: fica conosco, não vai embora não. Tem pessoas que ficam, sabe, contando as horas para ir embora. Mas o Senhor está levantando aqui homens e mulheres apaixonados por Ele. Que a reunião aqui vai acabar, mas Ele vai continuar dizendo: Jesus, fica comigo, essa unção gostosa, fica comigo. E Ele não deixa a lâmpada se apagar, Ele entra lá no quarto de oração e derrama mais azeite,
derrama mais azeite e fala: oh Jesus, fica comigo. Isso fez toda a diferença. Jesus não ia entrar naquela cidade, mas ele entrou, porque eles disseram para ele de todo o seu coração: fique conosco, nós precisamos de ti. Irmãos, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão clamando aí para que Jesus fique com eles, para que o Senhor permaneça na vida deles, e o Senhor vai usar a minha vida e a sua vida para entrar na casa dessas pessoas. As casas de paz vão ser lançadas aqui, vão ser lançadas, pastor Tom? Nós vamos entrar nas casas dessas pessoas, e Jesus vai estar ali, vai entrar naquele lugar. Você crê nisso? Em nome de Jesus. São lugares muitas vezes pecaminosos, são lugares que estão fora do projeto de Deus, mas Jesus vai entrar lá dentro, para resgatar aquelas pessoas, porque tem um coração de um filho da paz que está clamando ali: oh Jesus, fica comigo. Quantos querem que o Senhor fique contigo? Ele entra naquele lugar. Aí ele pede para fazer a oração. Eles vão preparando ali, né? O pão, assando o pão. E aí coloca na mesa. Provavelmente pedem para ele: o senhor podia fazer a oração? Ele agradece, como sempre. Pega o pão. E a Bíblia diz que quando ele parte o pão, os olhos deles se abrem. Eles falam: é o mestre. Quando eles olham para Jesus, Jesus tinha desaparecido. Escute aqui. Sabe quando foi que os olhos deles se abriram? Quando eles entenderam que o pão... Tem um pedaço de pão aqui? Tem pão? Tem um pedaço de pão? Pega um pão lá, após para nós. Pode pegar uns 10. Vamos fazer um ato profético aqui, terminando, irmãos. Sabe quando os olhos deles foram abertos? Quando eles entenderam que o pão... Quem é o pão? Vivo, que desceu do céu, que dá vida. Quando eles entenderam que o pão precisa ser partido, os nossos olhos nunca serão abertos quando nós quisermos, quando nós ainda estivermos querendo Jesus apenas para nós mesmos. Jesus não é só nós. Jesus é para ser o quê? Partido, compartilhado. Quando nós entendermos isso, essa cidade vai ser conquistada, esse estado vai ser conquistado, essa nação vai ser conquistada, porque eram só 5 pães, mas quanto mais eles partiam, quanto mais eles partiam aquele pão, mais ele o quê? Se multiplicava. Quanto mais a igreja fica egoísta. O Cosmo, pede aqui, pode ser aqui embaixo. Os pastores, líderes, pegam cada um pão. E eu queria que os irmãos viessem da primeira fila, só os da primeira fila, viessem aqui, pegassem um pedaço de pão, pode ser um pedaço bom, da mão do seu pastor, e você vai compartilhar com outra pessoa, e essa pessoa vai compartilhar com outra pessoa. E olha, irmãos, eu não sei se só esses pães aqui vão dar, mas nós vamos crer que vai ter uma multiplicação nesse lugar. E eu quero que ninguém fique sem pão aqui, e vai haver uma unção aqui de compartilhamento, e o Senhor vai estar quebrando aqui nessa igreja o espírito do egoísmo. O espírito do egoísmo vai ser quebrado aqui em nome de Jesus. Essa igreja vai ser compartilhada. Essa igreja vai ser... O evangelho que está dentro de você vai ser compartilhado, porque tem muitas pessoas famintas, e você vai alimentar essas pessoas. Você crê nisso? Pessoal da primeira fileira aqui, vem cá, pega aqui um pedaço de pão, parte o pão aí. Pastor, pode partir a metade do pão e dá para esse pessoal aí. Vocês vão pegar esse pão, aí você parte a outra metade e dá para a pessoa que está atrás de você. Pode vir. Vamos compartilhar agora. Vamos compartilhar. Da metade da fileira para frente, uma outra fileira, vem cá e pega aqui o restante do pão. Vem cá, pega aqui o restante do pão. Ali metade do pessoal ali para cá. Vem cá, pega aqui a metade do pão. Vem cá, vem cá. Pega aqui, isso, pode vir aqui, irmão, vem cá. E vai lá para o fundo com essa metade de pão, e vai compartilhando.
E a pessoa que compartilha, dá um pedaço bom para ela. A pessoa que repete, pega esse pão, vai compartilhando com outros, vai compartilhando com outros, vai dando para outros. Em nome de Jesus, segura esse pão, não come ele ainda não. Segura esse pedaço de pão aí, não come ainda não. Segura aí, em nome de Jesus. Vai compartilhando. Não fica ninguém sem um pedaço de pão. Compartilha, compartilha. Aí você vai ver assim, eu estou sem pedaço de pão. Vai lá no irmão que tem um pedacinho de pão, pega dele. Pega o pedaço de pão daquele irmão que está com um pedaço de pão maior. Vai lá, não fica sem pedaço de pão não. Se você está sem um pedaço de pão, corre naquele seu irmão. Pega um pedaço de pão com ele lá. Agora vocês têm que compartilhar com os pastores, que eles são tão dados, que eles ficaram sem pão. Ah, o Daniel ficou esperto aqui. Dá aqui um pedacinho, Daniel, dá aqui um pedacinho. Tem pão, tem pão. Ninguém fica. Se você está sem pão, corre no irmão. Fala, me dá um pedacinho aí, irmão. Me dá um pedacinho aí. Corre no irmão que está sem pão. Em nome de Jesus. Vai compartilhando, vai compartilhando. Vai ter multiplicação de Deus aqui nesse lugar. O pão está sendo multiplicado, Tom. Lá de fora, tem gente que está sem pão. Olha só, pega um pedacinho do seu pão e compartilha. Não deixa ninguém sem pão. Não deixa ninguém sem pão. Pega o pão e parte. Pega o pão e parte. Você fala, mas está pequenininho, parte. Parte o pão. Você acabou o seu pão, não pode ficar sem pão. Não pode ficar sem pão. Você não pode ficar sem pão, meu irmão. Tem que ter seu pão. Fica com o seu pão. Pega um pedacinho de pão. Se você está vendo que o seu pedacinho de pão pode ser compartilhado, compartilha. Levanta a mão, quem está sem pão? Quem está sem pão, levanta a mão. Olha lá, ó, tem um irmãozinho sem pão, corre nele. Levanta a mão quem está sem pão. Chega nele e fala, está aqui meu irmão, pega um pedacinho aqui. Todos estão com pão? Quantos estão com um pedacinho de pão? Todos estão. Você vai se alimentar agora dessa unção, desse espírito, do compartilhamento. Eu tenho certeza que o milagre vai estar acontecendo aqui nessa manhã. O milagre do compartilhamento, o milagre da doação vai estar acontecendo aqui nessa manhã. Haverá uma multiplicação sem precedentes nessa igreja, em nome de Jesus. Coma agora um pedaço de pão e comece a abençoar a sua vida. Comece a dizer que você é um propagador de boas novas. Você levará alimento para as multidões. Você alimentará o faminto. Você alimentará aquele que está sedento. Você alimentará aquele que está caído, necessitado e abatido. Me cantará um coração ferido. Deixa essa canção entrar no teu coração. Comece a interceder por essas vidas que caíram. Comece a interceder por essas vidas que deixaram a igreja. Não se escondeu em teus braços. Se torna agora um intercessor. E foi roubado. Pessoas que foram roubadas de Deus. Pessoas que saíram do propósito. Olhos que já não podem ver. Mas que um dia te contemplar. Mas que um dia te contemplaram. Deixa essa unção de Deus encher sua vida. Que perderam a esperança de encontrar. A unção da compaixão. O caminho de volta ao Pai. O caminho que leva ao Pai. Comece a orar por eles e dizer: traz de volta aquele que se perdeu, a árvore que se secou, o amor que se apagou. Traz vida de novo ao vale de ossos secos, aos sonhos que já morreram. Traz de volta se você se lembra de alguém, comece a clamar por essa vida. a árvore que se secou, o amor que se apagou. Traz vida de novo ao vale de ossos secos, Sonhos que morreram, sonhos que já traz de volta, traz de volta. Deixa o Senhor te conduzir nesse tempo de intercessão. Comece a
Levante as suas mãos e declare, traz de volta, Deus. Aquele que se perdeu, A árvore que se secou. a árvore que se secou, Oh, papai. o amor que se apagou, Traz vida traz vida de novo ao vale de ossos secos. ao vale de ossos secos, Aos sonhos. aos sonhos que que já já morreram, Traz de volta. traz de volta. Você pode, antes de nós terminarmos, gastar só um tempinho orando com o seu irmão. Gasta só um tempinho e começa a ministrar sobre ele e abençoar a vida dele. Os pastores podem passar orando. Comece a abençoar a vida do seu irmão, dizer: Senhor, tira do coração do meu irmão toda decepção, Deus, toda frustração, toda tristeza. Comece a abençoar a vida do seu irmão. Comece a dizer: Senhor, abre os olhos do meu irmão, Senhor. Abre os olhos dele em nome de Jesus. Traz revelação, traz revelação. Comece a orar pelo seu irmão, ter revelação, discernimento, revelação. Ore pelo seu irmão, comece a orar por ele, abençoando a vida dele. Discernimento, 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 percepção do tempo e do modo. Tudo que está tardio seja agora acertado. Todo relógio tardio seja acertado em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Todo destino equivocado seja corrigido. Comece a profetizar na vida do seu irmão. Todo destino equivocado será corrigido, será corrigido, será corrigido. Todo destino equivocado será corrigido. Deixe em nome do Espírito Santo o seu coração ser cheio e transbordar. Em nome do Santo Espírito, da unção que está nesse lugar. Oh Espírito, 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 Espírito Santo. Ei Deus, compartilha com o nosso coração o peso do teu coração. Compartilha conosco o peso do teu coração. Santo, Santo, Santo. Oh, santidade, santidade, santidade. Deixa a unção de Deus na sua vida passar para o teu irmão. Sopra Deus, sopra Deus, sopra Deus. Espírito, Espírito, Espírito. Eu queria chamar à frente, queridos, aqueles em que a palavra mexeu com eles, estão presos no tempo, reconhecem que estão presos no tempo, com amargura ainda, com lembranças, e você precisa de uma ministração de cura na sua vida. Você que seus sonhos, como diz essa canção, já morreram.
aqueles que estavam cheios de expectativas, mas se frustraram. Eu queria te chamar à frente. Esse é um tempo de cura. Esse é um tempo que Deus preparou para nós, para ministrar na nossa vida. Amém? Este é o tempo que Deus quer tratar conosco, quer nos curar. Eu queria chamar, nós vamos continuar com essa mesma música. Amém? Com essa mesma música. E vamos deixar o Espírito Santo ministrar. Queria chamar de novo os pastores, as pastoras, os obreiros, os diáconos, as diaconisas, os obreiros, 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 os obreiros,